aí, minha galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Hoje com mais uma nova videoaula aqui no nosso canal, em nosso perfil. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante na compreensão da origem dos problemas mais prevalentes na sociedade, né, nos dias de hoje, há muito tempo, na realidade, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Né, um grupo de doenças que se caracterizam pelo surgimento, pelo desenvolvimento de forma crônica, né, de forma lenta, gradual, com sinais e sintomas aparecendo aí ao longo do tempo e não de forma aguda, de forma abrupta. Né? São, por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, né, hipertensão, diabetes, enfim, várias outras comorbidades que surgem ao longo dos anos da vida de uma pessoa. Vou falar hoje sobre a saúde do endotélio, a função do endotélio, que nada mais é do que um conjunto de células, né, um conglomerado de células que formam a parte interna dos vasos sanguíneos, né, as células que estão em contato direto com o tecido sanguíneo, com o sangue, que é responsável por levar para todo o nosso organismo os nutrientes, oxigênios, enfim, para o suprimento das nossas células. Essas células endoteliais, gente, elas é apenas uma das camadas, das várias camadas que compõem o vaso sanguíneo. Tá? A gente precisa entender que o vaso é como se fosse uma mangueira, né, que tem a sua parte interna, as camadas do meio, né, a lâmina própria, a muscular interna e a serosa, né, que é a última adventícia, que é a última camada, tá? Que desempenha a função tanto de manter a contratilidade, né, tanto a motilidade dos vasos sanguíneos, como se fosse um peristaltismo mesmo, de mandar o sangue para frente, como também de suportar a altas pressões, como acontece na aorta, né, no arco ascendente, na aorta ascendente, no arco da aorta, que é logo a principal artéria, né, após a saída pelo ventrículo esquerdo. O endotélio, gente, ele apresenta-se como uma das principais funções a seletividade de passagem do conteúdo intravascular para o meio externo, né, para o meio extravascular, para o meio intersticial, para dentro das células dos tecidos. A gente precisa entender que o vaso sanguíneo ele está, que o vaso sanguíneo está separado dos tecidos pelo espaço intersticial. Dentro do vaso sanguíneo nós vamos ter essas células que permitem a passagem e a saída de conteúdos, de gases, de nutrientes para o intestício, que em seguida será internalizado pelas nossas células. Então esses vasos sanguíneos não estão em contato direto com a maioria dos tecidos, a não ser, claro, nas regiões mais íntimas, lá nos capilares, que nós temos um contato um pouco mais direto, né, entre os capilares e as células propriamente ditas dos tecidos. Vamos lá. Uma das principais funções desse endotélio, gente, é de controlar o fluxo do sangue, né, e o calibre dos vasos sanguíneos. Nós sabemos que quanto mais distante do coração, o calibre do vaso vai se reduzindo. E eu preciso também controlar a pressão dentro desses vasos para que chegue sangue na quantidade, na intensidade, no fluxo adequado, sem alteração das estruturas desses capilares, sem alteração das estruturas dos vasos. Nós sabemos que os capilares são vasos muito finos e que se eu mantivesse uma pressão de 12/8, que é na aorta, no arco da aorta, por exemplo, chegaria nos capilares destruindo tudo. As células endoteliais não seriam capazes de suportar as altas pressões. Então, uma das funções primordiais desse endotélio é de manter o fluxo sanguíneo e o calibre desse vaso. Em situações, por exemplo, onde eu preciso relaxar esses vasos, eu tenho a informação sendo enviada para essas células, onde junto com as estruturas musculares lisas dos vasos sanguíneos, vão fazer esse controle de relaxamento ou de vasoconstricção. Aí uma outra importante função do endotélio, que são a síntese dessas estruturas, a síntese de substâncias vasoconstrictoras, síntese de substâncias vasodilatadoras, pró-aterogênicas, né, protrombóticas ou antitrombóticas, isso a depender do meio, da condição, né, do ambiente onde esse endotélio está presente, beleza? Nós temos, por exemplo, na síntese, né, na função de vasoconstricção, a produção da endotelina, a produção da angiotensina 2 nas células endoteliais, né, estruturas que têm um papel de constricção desses vasos,
em situações específicas. Por exemplo, o aumento da síntese de angiotensina 2, que é um importante vasodilatador, vasoconstrictor, um importante protrombótico, né? Ele é ativado especialmente quando eu tenho redução da pressão arterial de um indivíduo, diminuição da concentração de sódio intravascular. Então, indivíduos que fazem de forma autônoma e inadequada a restrição de sódio em um plano alimentar, né, fazem o consumo de sódio abaixo do recomendado, nós temos, por exemplo, a redução da pressão. Logo, as células barorreceptoras, que são capazes de perceber a pressão intravascular que estão no endotélio, tá? Eles vão ativar mecanismos de controle. Então, baixou a pressão, o que é que meu organismo vai fazer? Células que estão presentes principalmente na região justa glomerular dos meus rins vão transformar o angiotensinogênio produzido pelo fígado, que jogado na circulação vai sofrer a ação da renina, que vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. Tá? Essa angiotensina 1 agora na circulação, gente, ela vai ser liberado, né, entrar em contato com várias estruturas presentes no endotélio vascular, que são as enzimas conversoras de angiotensinogênio. Tá? Essas enzimas, elas são produzidas também pelo endotélio e são responsáveis por modificar esse angiotensina 1, que não tem função fisiológica, né, ativa, em angiotensina 2, que agora vai fazer a vasoconstricção e também promover, junto com a aldosterona, a reabsorção de água e de sódio. Daí o sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Que é produzido pela adrenal, pela glândula acima dos rins, que junto com a renina, junto com a angiotensina, vai promover a reabsorção tubular de sódio e a reabsorção também de água, mantendo a pressão dentro dos níveis vitais, né, e passíveis de vida, né, de manutenção da vida. A gente sabe que a superexpressão da angiotensina 2, gente, ele tem fatores que são importantes em situações de perda de volemia, por exemplo, em baixa pressão arterial, mas também se superexpressa de forma inadequada em grandes quantidades, elas são responsáveis por aumentar a produção de, por exemplo, superóxidos, que são compostos oxidantes, compostos altamente reativos, que desestabilizam as estruturas celulares. E aí nós podemos falar, por exemplo, do endotélio. Nós sabemos que a membrana celular, a bicamada lipídica, é formada de lipídios, de proteínas, e que estruturas que são responsáveis, são capazes de oxidar, né, de gerar oxidação, elas desestabilizam e, consequentemente, levam à perda de função. Então eu posso ter perda de função celular, eu posso ter destruição de células gerado por um ambiente altamente oxidante, né? Então o excesso de angiotensina 2 pode sim gerar um ambiente, né, oxidamente estressor, né, gerando aí desestabilização, instabilidade para as estruturas celulares, beleza? Além disso, eu tenho endotelina também produzida pelos endotélio vascular, né, pelo endotélio, pelas células endoteliais, que também é responsável tanto pela vasoconstricção, também pela agregação plaquetária, favorecer a ativação de fatores de coagulação, de fatores que estão envolvidos na coagulação e consequentemente, formação de trombos dentro do vaso. Indivíduos que têm uma superexpressão, né, no endotélio de fatores que ativam a agregação plaquetária, por exemplo, podem desenvolver a síndrome, né, da coagulação intravascular disseminada. A síndrome da coagulação intravascular disseminada ela é caracterizada por um ambiente totalmente propício para a formação de trombos, né? Consequentemente, o indivíduo que tem uma susceptibilidade maior a formar trombos está mais passível de, por exemplo, sofrer de infarto agudo do miocárdio, de AVC, acidente vascular encefálico, né? E de outras alterações como alterações pulmonares, né? Trombos que saem, por exemplo, na trombose venosa profunda, que sobe pelos membros, chegam no pulmão e aí acabam gerando entupimento, né, das artérias pulmonares, tá? Então essa é um exemplo do quanto esse endotélio inflamado, do quanto esse endotélio lesionado, do quanto esse endotélio ativo pode trazer importantes alterações para a saúde e vida desses indivíduos, beleza? E aí o que a gente precisa ficar atento, gente? O endotélio,
ele, quando ele é lesionado por substâncias oxidantes, por endotoxinas, né, por toxinas bacterianas, por exemplo, a gente tem um quadro de sepse, né? A gente falou agora da coagulação intravascular disseminada, que pode acontecer em quadros sépticos, onde esse endotélio reage, né? E as células, os leucócitos, né, as células de defesa reagem à invasão microbiana e geram uma resposta inflamatória, uma resposta hemodinâmica muito aguda, muito intensa, e que pode gerar um quadro de coagulação intravascular disseminada. O que é que a gente precisa entender? Essas células sofrem lesão. O endotélio, quando ele é atingido por estruturas nocivas, vai sofrer lesão, vai sofrer alteração da permeabilidade, aquela função de barreira, de controlar o que sai, o que entra, ela pode se perder. E eu tenho, por exemplo, indivíduos dislipidêmicos, ou seja, com um alto nível de triglicerídeos ou de LDL, que é o chamado mau colesterol, por exemplo. A gente tem constantemente a oxidação de partículas pequenas dessa LDL. Então, imaginem a LDL passeando pelos vasos sanguíneos, tá? Junto com as estruturas do tecido sanguíneo, as células vermelhas, as células brancas, as proteínas plasmáticas, enfim. E elas sofrem oxidação nesse meio tempo. O que é oxidação? Nós falamos, nesse caso, a perda de elétrons. Se eu perco elétrons em uma molécula, eu desestabilizo essa molécula. Portanto, desestabilizo, por consequência, a estrutura em que essa molécula está. Eu tenho, portanto, a perda de função, a alteração dessa estrutura. Se a gente pensa que a lipoproteína de baixa densidade, LDL, é uma estrutura lipídica e proteica, tem uma camada lipídica e proteica em volta, né? Eu posso alterar a estrutura dessa camada, não é uma bicamada, é dessa camada, tá? A partir dessa estrutura, dessa alteração da camada, eu tenho um ambiente mais propício, gente, para que essa LDL passe pelo endotélio lesionado, pelo endotélio menos coeso, pelo endotélio mais frouxo e se acumule na íntima, na camada abaixo da parede do endotélio, da parede vascular. Quando esse LDL passa pela parede, ele se aloja lá dentro. Como ela está oxidada, gente, ela é vista pelas células de defesa do tecido ali, da camada íntima, como um invasor, como um inimigo. E aí o que é que acontece? Eu tenho, portanto, o processo de fagocitose. Eu tenho a ativação de monócitos e o deslocamento de macrófagos para aquele local. Tá? Esses monócitos então são ativados por quimiocinas, por substâncias produzidas pelo próprio endotélio, por substâncias produzidas pelo macrófago e entram. Tá? Quando eles entram no tecido, eles formam as chamadas células espumosas, que nada mais são, gente, do que a união, né, de LDLs mais os macrófagos de forma cristalizada, ou seja, de forma calcificada, vamos assim dizer, né? Eu vou gerar um enrijecimento, um endurecimento dessa artéria, porque essas estruturas vão crescendo dentro dessa camada íntima, e aquele vaso que era elástico, que tinha uma capacitância, que tinha uma capacidade de relaxar e de contrair, ele agora não tem mais essa capacidade, deixando esse vaso esclerosado, enrijecido, tá? Por meio da formação de ateromas, de placas de gordura dentro da artéria. Daí vem o nome aterosclerose. Eu tenho a esclerose de vasos causados pela formação de placas ateroscleróticas por meio de ateromas. Beleza? Então, se eu não cuidar bem, se eu continuar fazendo ingestão de tabaco, se eu continuar fazendo ingestão de altas concentrações de álcool, que produzirão acetaldeído, que na circulação de forma livre é tóxico para os meus tecidos, em especial para o endotélio, se eu continuar consumindo altas concentrações de gorduras saturadas, se eu continuar consumindo grandes quantidades de conservantes, se eu continuar mantendo minha glicose acima do recomendado, eu vou ter lesões, eu vou ter microlesões nos meus endotélios, deixando esses endotélios mais susceptíveis à ativação da inflamação e das doenças que tem na inflamação a sua base. Beleza? Então cuidemos do nosso endotélio, cuidemos da nossa circulação, evitemos o aumento da pressão arterial, evitemos o aumento da glicose sanguínea acima do ideal,
tá? Porque quanto mais isso se perpetua ao longo do tempo, mais alterações eu vou ter nos micro e nos macro vasos do nosso corpo, beleza? Daí vem as consequências, né, do diabetes mellitus, da hipertensão arterial, né, como pé diabético, como retinopatia diabética, como nefropatia diabética, como doença crônica, né, doença renal crônica, por conta da hipertensão arterial. Enfim, cuidemos do nosso endotélio porque ele é o primeiro elemento principal na ativação de outras importantes doenças crônicas. Beleza? Um forte abraço e até mais.